Olá, mais uma vez é uma honra e um privilégio estar aqui apresentando uma aula de História do Maranhão dentro desse projeto que nós concebemos de dar uma força para o nosso alunado. É a forma que nós encontramos de poder ajudar essa garotada a, nesse quesito, História do Maranhão, procurarem êxito nos vestibulares da vida e nos concursos que eles irão fazer. Bom, hoje nós abordaremos o tema Batalha de Guaxinduba. A Batalha de Guaxinduba está inserida no contexto de expulsão dos franceses do território maranhense. A Batalha de Guaxinduba ocorre em 1615. Ela vai marcar a expulsão definitiva dos franceses do território brasileiro. Até porque os franceses não tentaram criar uma colônia apenas aqui no Maranhão, na França Equinocial. Essa foi a sua segunda tentativa. A sua primeira foi a França Antártica, no Rio de Janeiro. Muito bem. A Batalha de Guaxinduba ela vai ocorrer no contexto do governo geral. No governo geral já se tinha a convicção de que o sistema de capitanias hereditárias tinha sido um verdadeiro e retumbante fracasso. E de fato foi o que aconteceu. Dos 12 donatários que receberam os 15 lotes chamados capitanias hereditárias, poucos vieram até aqui ao Brasil. E essa história terminou de forma trágica, com morte, ruína financeira e desgraça em geral para essas pessoas. Eu falei na aula passada do que aconteceu com os donatários que ficaram incumbidos, que receberam o Maranhão, que foi dividido em dois lotes, Maranhão Lote 1 e Maranhão Lote 2. Falei para vocês na aula passada que esses donatários eles se distinguiam do restante pelo fato de que não eram militares, não eram pessoas afeitas e propensas a esse tipo de empreendimento. Falei para vocês que eles se associaram com um militar muito exitoso, intrépido, chamado Aires da Cunha. Esses dois donatários que receberam as donatarias Maranhão Lote 1 e Maranhão Lote 2, foram o intelectual João de Barros, que eu falei para vocês que era um escritor, um gênio da língua portuguesa, e também o Fernando Álvares de Andrade, que era um burocrata. Fernando Álvares de Andrade era tesoureiro-mor do rei. Então, eles que não tinham a capacidade para fazer esse tipo de empreendimento, se aliaram, se associaram com o militar Aires da Cunha, e formaram uma esquadra composta por 13 navios, por 900 homens e 113 cavalos e partiram de Lisboa até o Maranhão, na tentativa de colonizarem aqui o Maranhão. E isso terminou numa grande tragédia para eles, terminou em uma grande desgraça. Aires da Cunha morreu afogado e a tripulação se perdeu. Poucas pessoas conseguiram escapar e se abrigaram na Ilha do Medo, que é uma ilha que fica localizada a noroeste de São Luís, bem ali no canal do Boqueirão. E com os primeiros navios portugueses que passaram por ali, resgataram essas pessoas e as levaram para Portugal. Enfim, terminou numa grande tragédia. Mas isso não aconteceu apenas aqui no Maranhão. O sistema de capitanias hereditárias, por um todo, terminou num retumbante fracasso. Nós aprendemos, quando estamos lá no nível fundamental, que apenas duas capitanias prosperaram, São Vicente e Pernambuco. Mas estudando a fundo a história, detalhadamente, a gente vai ver que não foi bem assim. São Vicente, o donatário de São Vicente, chamado Martim Afonso de Souza, ele nem colocou os pés aqui no Brasil. Ele deixou as suas duas capitanias, no caso São Vicente e Rio de Janeiro, largadas. São Vicente ficou a cargo de traficantes de escravos. Era comandada por João Ramalho, um grande traficante de escravos. E o Rio de Janeiro, os franceses tomaram de conta por 12 anos com seu empreendimento fracassado da França Antártica. Martim Afonso de Souza foi para o Oriente e se tornou um dos mais corruptos, um dos mais ladrões vice-reis da Índia. Morreu rico, mas não colocou os pés aqui no Brasil. Duarte Coelho, sim, este era um militar experimentado, que ficou na capitania de Pernambuco e prosperou, mas às duras penas, morreu de desgosto. Duarte Coelho morreu de desgosto porque o rei de Portugal simplesmente desprezava as condições pelas quais os donatários estavam passando. Duarte Coelho escreveu várias cartas ao rei de Portugal que não respondeu, não se deu ao trabalho de responder a nenhuma. Então, numa dessas cartas ele fala:
A terra que Vossa Majestade nos deu por léguas, temos de conquistá-la por polegadas. A dificuldade era grande, luta com índios, e a dificuldade em geral. Então, essa história de capitanias hereditárias terminou num retumbante fracasso. E já no sistema de governo geral, se tinha essa consciência de que o sistema tinha falhado. E nós pagamos até hoje a herança maldita deixada por essa questão de capitanias hereditárias. Como, por exemplo, o latifúndio improdutivo, que é uma realidade até hoje aqui no Brasil, invasão de terras indígenas, exploração do trabalho escravo ou mal remunerado, compadrio, coronelismo, enfim, essa foi a herança nefasta que o sistema de capitanias hereditárias deixou aqui ao Brasil. Muito bem, então, já no primeiro ano do governo de Dom Gaspar de Souza, governador-geral do Brasil, ele vai incumbir Jerônimo de Albuquerque, capitão-mor, de retomar o Maranhão dos franceses e expulsá-los daqui definitivamente. Mas esse processo não foi algo que aconteceu assim tão fácil. Ele teve lá as suas dificuldades. Houve duas tentativas. A primeira tentativa de Jerônimo de Albuquerque terminou em retumbante fracasso também. E por quê? Devido à inferioridade numérica, o número de soldados que os portugueses dispunham era bem inferior aos franceses, e Jerônimo de Albuquerque, como militar experimentado que era, ele fazia uso de informações. Todos os militares fazem uso de informação. Informação é importante numa guerra. Então ele destaca um sujeito chamado Martim Soares Moreno para observar as fortificações francesas, toda a movimentação e fazer o relatório para que ele pudesse conceber um plano de ataque para expulsar os franceses definitivamente do Maranhão. Mas terminou em tragédia, porque esse navio, uma vez que o Martim Soares Moreno, ele chegou a observar tudo. Ele viu as movimentações, tudo já de posse de algum relatório escrito e também outras coisas que ele pretendia relatar ao capitão Jerônimo de Albuquerque. Ele entra em sua embarcação novamente, mas aí ele é vítima de tempestades. As correntes marítimas no hemisfério sul, elas são diferentes das correntes marítimas que acontecem no hemisfério norte. No hemisfério norte é no sentido horário, no hemisfério sul é em sentido anti-horário. Então ele foi apanhado por tempestades, correntes marítimas desfavoráveis, foi parar nas Antilhas e terminou indo parar em Sevilha, na Espanha, onde pediu socorro. Aí você pode me dizer, professor, mas esse sujeito não era português? O que ele foi fazer na Espanha, pedir socorro na Espanha? Bom, é que nesse momento nós estávamos vivendo a União Ibérica, estávamos no contexto da União Ibérica. Quem mandava em Portugal e, consequentemente, no Brasil, que era uma colônia de Portugal, era o rei espanhol Filipe II. Essa história de União Ibérica, ela aconteceu devido à morte do rei português Dom Sebastião, que foi lutar na Batalha de Alcácer Quibir, lá na África, no Marrocos, e morreu. Seu tio, Dom Henrique, já era muito idoso, não tinha filhos. Então, o rei Filipe II da Espanha, pelo fato de ter parentesco com a família real portuguesa, ele reivindicou o trono português. E então, de 1580 a 1640, Portugal esteve sob o comando do rei espanhol Filipe II. E como ele conseguiu essa façanha? Bom, ele concedeu, não mexeu, melhor dizendo, nos privilégios que a elite portuguesa tinha. Ele deixou a elite com os seus privilégios, e aí foi mais fácil para ele, durante 60 anos, governar Portugal. Então, nesse período histórico, nessa quadra histórica em que acontece esse processo de expulsão dos franceses do Maranhão, o Brasil e Portugal eram comandados pelo rei Filipe II da Espanha. Estávamos em plena União Ibérica. Muito bem. Então, o governador-geral do Brasil, Dom Gaspar de Souza, ele incumbe o capitão Jerônimo de Albuquerque de retomar o Maranhão e expulsar os franceses. A primeira tentativa termina em fracasso, como nós vemos aí. Mas a segunda tentativa foi exitosa. Na segunda tentativa, inclusive, ele obteve a ajuda do capitão Diogo de Campos Moreno, que era tio desse Martins que eu falei para vocês, Martins Moreno, que tinha feito essa observação e tinha esse relatório de todas as movimentações e das fortificações dos franceses. Na segunda tentativa,
a segunda tentativa, melhor dizendo, a primeira aconteceu em 1612, a segunda em 1614, os portugueses chegaram até aqui o Maranhão. Ao chegarem até aqui o Maranhão, eles criaram uma fortificação pequena em uma colina, mas 8 dias depois eles foram atacados pelos franceses. Os franceses, com 3.000 índios tupinambá, flecheiros, atacaram a fortificação. Esse ataque continuou, os franceses queimaram todos os barcos dos portugueses e aí vai nascer a genialidade, o mito do militar verdadeiro. Jerônimo de Albuquerque era um grande militar. Os franceses fizeram uma fortificação logo à frente da fortificação onde estavam os portugueses e Jerônimo de Albuquerque percebeu que eles não tinham outra saída a não ser atacar, ou do contrário, eles iriam chegar ao ponto de ficar sem alimentos, ficarem sem água, ficarem isolados e os franceses iriam vencer a batalha. Por isso que eu falei que aí aparece o gênio do militar verdadeiro. Jerônimo de Albuquerque faz um ataque frontal aos franceses. Ele fez um ataque em 2 colunas. A primeira coluna partiu para cima dos franceses na praia e a segunda coluna desceu da colina onde estava o pequeno forte dos portugueses. Bom, a refrega foi muito grande, mortandade de todos os lados e corre aí uma lenda da Batalha de Guaxinduba, que no momento mais trágico dessa lenda, no fragor da batalha, eis que surge uma senhora translúcida, transparente, no meio das tropas portuguesas e começa a curar os feridos, começa a exortar os soldados portugueses a lutarem contra os franceses e expulsá-los daqui do Maranhão. Dizem também que esta senhora pegava areia com as mãos e essa areia era transformada em pólvora que ela dava para os soldados portugueses municiarem suas armas. Moral da história é que em 1615 os franceses são expulsos do Maranhão, a Batalha de Guaxinduba é vencida pelos portugueses e os portugueses retomam assim o Maranhão. Tá bom? Assim nós terminamos a nossa apresentação de hoje. Agradeço a vocês mais uma vez por estarem aqui e nós vamos continuar trazendo temas da história do Maranhão, mas sempre apresentando dessa forma, tá? Cronologicamente e abordando no aspecto factual, da forma como é cobrado nos vestibulares, é cobrado nos concursos, e assim nós estamos aqui fazendo a nossa parte, dando essa nossa contribuição. Aqui é uma via de mão dupla, tá? Onde a gente ensina, mas também aprende. Então nós estamos fazendo aqui a nossa parte para o sucesso dos nossos alunos. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Tchau!